E o Jornal da Rede Alesp já inicia com uma entrevista. A gente vai conversar com a Valéria Lagrasta. Ela é advogada, é diretora da Associação Paulista dos Magistrados. Vai falar com a gente sobre a mediação em tempos de pandemia. Doutora Valéria, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito o convite. A doutora vai entrar daqui a pouquinho, né? A gente tá fazendo a conexão com ela e ela vai falar, Lilian, de uma questão muito importante. Eu sempre falo assim, olha, numa guerra não tem vencedores, né? Por isso que existe a conciliação, né, na justiça. E que está completando 10 anos, né, da resolução 125. E a doutora Valéria, ela é pioneira neste assunto, vai falar com a gente daqui a pouquinho. Aqui todo dia, né, o jornal começa às 9h30 da manhã até a 1h da tarde, com informações para você. Aqui também a Rede Alesp cobre todas as coletivas do governador. E a doutora Valéria já está com a gente, então vamos lá. A Línia também já tem uma primeira pergunta, por favor. Bom dia, doutora Valéria, tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia, é um prazer estar aqui. A gente agradece aí por a senhora estar participando do nosso jornal. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a mediação. E a gente sabe que faz 10 anos hoje, esse mês, né? Está finalizando 10 anos de história da Resolução 125 do CNJ, que fala sobre a mediação. A pergunta para a senhora seria, doutora, a gente sabe que mediação, conciliação e arbitragem são nomenclaturas de resolução de conflitos. A senhora poderia estar passando para o telespectador, que a gente sabe que também a senhora foi uma das pioneiras, para começar a usar a mediação nessa resolução dos conflitos, a diferença dessas nomenclaturas? Sim, só duas certificaçõezinhas. Primeiro, eu sou juíza, né, não sou advogada, e a resolução ela vai completar 10 anos em dezembro desse ano, a resolução 125 do CNJ, que instituiu essa política pública de métodos consensuais de solução de conflitos, né? Nós temos dois grupos de métodos de solução de conflitos, aqueles que eles falam adversariais, né, os da heterocomposição, que é a arbitragem, a decisão judicial, porque as pessoas estão numa posição adversa, e vem um terceiro e impõe a decisão, que é o juiz ou o árbitro, quando ele é escolhido pelas partes. E os métodos autocompositivos de solução de conflitos são aqueles nos quais as próprias partes, depois de uso de técnicas, que pode até ser por um terceiro facilitador, que é o conciliador, o mediador, elas chegam por elas mesmas a um resultado, a uma composição. Então, com o uso dessas técnicas especiais, o conciliador e o mediador fazem com que as partes voltem a dialogar, porque com o conflito, com a briga, o diálogo foi interrompido, as pessoas voltam a dialogar e conseguem chegar numa solução por elas mesmas. Então, o conciliador, o mediador, ele é um terceiro que facilita o diálogo e a composição entre as partes. Agora, entre conciliação e mediação também tem algumas diferenças. O conciliador, ele interfere mais na solução do conflito, ele pode sugerir opções para a solução do conflito, que as partes podem acatar ou não, e o mediador não. O mediador só deve usar essas técnicas para que as próprias partes cheguem a uma solução. Ele interfere menos, ele interfere só no que diz respeito às partes voltarem a dialogar, mas elas é que chegam na solução, ele não sugere. E também o que se usa mais é a conciliação para conflitos objetivos, onde não tem relação entre as partes, onde essa relação é superficial, como um acidente de trânsito, por exemplo, que as partes não se conheciam e batem o carro na rua, então é um conflito objetivo que se fala. E a mediação para aqueles subjetivos, onde tem relação entre as partes e mais, onde se quer preservar esse relacionamento. Então, conflitos de família, relações de vizinhança, que as pessoas vão continuar convivendo. Então, se diz que é mais aconselhado usar a mediação. Então, em linhas gerais, são essas diferenças, apesar de na doutrina terem outras. Doutora Jeremias falando, muito bom dia. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre o SEJUSC, né? Esse núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos. Então, o NUPEMEC e o SEJUSC, desculpa. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos praticamente todas as comarcas hoje, né? Não em todas as cidades, mas nas cidades maiores, a gente tem o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos. Nesse centro, são realizadas essas sessões, essas reuniões de conciliação e mediação.
mas elas são realizadas tanto quando já tem um processo, né, uma ação, a pessoa ingressa com a ação e no início do processo o juiz manda para esse Sejusc para tentar a conciliação ou a mediação, quanto a pessoa pode procurar voluntariamente o Sejusc sozinha, nem precisa de advogado. Ela busca o Sejusc e pede para designar uma reunião. Aí, esse Sejusc, o funcionário, né, dessa unidade judiciária, encaminha uma carta convite convidando a parte contrária para essa reunião e já diz ali na carta quais são os documentos que a pessoa precisa levar. Chega no dia, o conciliador ou o mediador tenta fazer com que as partes cheguem a uma composição e depois vai para o juiz homologar. E aí vale como se fosse uma sentença, apesar de ser um pré-processual sem processo ajuizado. Então, é um serviço muito interessante porque pode ajudar as pessoas a solucionarem os conflitos de forma mais rápida, sem a necessidade de advogado, muitas vezes, mas nada impede também, se ela quiser ir com o seu advogado ao Sejusc pré-processual, também pode. Só que nesse caso, se uma parte estiver com o advogado, a outra também precisa estar. Então, aí o mediador pode até interromper a sessão e marcar uma outra, para que a outra parte que estava sem o advogado também venha com o seu. Agora, se as duas estiverem sem, ele realiza a sessão normalmente e já na primeira vez que é designado. Doutora, agora em tempos de pandemia e no isolamento social, como é que tem sido feita e como está o desenvolvimento de sessões virtuais? Elas possuem o mesmo resultado que o presencial? Tem a mesma qualidade de mediação e de conciliação? Sim, então, agora com a pandemia, na verdade, no Sejusc, nós estamos realizando praticamente só sessões virtuais, né? Porque o presencial ficou muito complicado e só realmente em casos extremos de processos físicos é que se está realizando audiência presencial, né? E às vezes até com uma parte à distância e uma parte presente. Agora, no Sejusc, todas as sessões, tanto de conciliação quanto de mediação, estão sendo virtuais. Então, o Tribunal de São Paulo tem a plataforma Teams, né, que é utilizada na sessão virtual, mas a pessoa que busca o Sejusc, ela não precisa ter a plataforma baixada, ela consegue acessar pelo link que é enviado para ela no WhatsApp ou por e-mail, e ela consegue participar da sessão, inclusive pelo celular, né, não precisa nem ter um computador. E para buscar o Sejusc, tem no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem ali todos os e-mails dos Sejuscs do Estado. Então, a pessoa, basta ela mandar um e-mail para o Sejusc, falando o que é o caso dela, se ela quer se divorciar, se ela quer resolver o problema dos alimentos, da guarda dos filhos. Ela explica, resumido assim, ela mesma, o que ela precisa. O funcionário do Sejusc vai receber esse e-mail e vai designar uma sessão virtual através da plataforma Teams. Aí, no dia, né, o funcionário do Sejusc manda o link para a pessoa no celular ou no e-mail, ou às vezes nos dois, e aí a pessoa acessa e consegue participar da sessão normalmente. O que é interessante é que essas plataformas hoje, mesmo o Zoom, é que o Tribunal de Justiça usa o Teams, permitem que as pessoas fiquem à distância, quer dizer, cada um no seu local, na sua casa, nem precisa que o advogado, eventualmente se a parte tiver um advogado, que ele esteja no mesmo ambiente que a parte, ele pode estar na casa dele, a parte na casa dela, e se for necessário eles conversarem separadamente durante a sessão, eles também podem, porque eles pedem para o mediador e o mediador consegue, através da plataforma Teams, fazer uma reunião em separado para eles. Ninguém vai ouvir o que eles estão conversando, o advogado e a parte, e depois eles voltam a participar da sessão com a outra parte, com outro advogado, com o mediador. É bastante interessante, tem sido realizadas muitas sessões dessa forma, o resultado tem sido ótimo, as pessoas gostam, porque agiliza, né? Se tivesse que voltar, esperar voltar ao presencial, ninguém sabe, na verdade, quando que isso vai acontecer, né? E aí todos esses conflitos ficariam sem solução. Então, hoje está sendo muito interessante usar essas plataformas. É lógico que não é como uma sessão, uma audiência presencial, então alguns cuidados precisam ser tomados. Por exemplo, a pessoa não pode estar na sala de visita da casa dela, com todas
pessoas da família juntas, porque existe o sigilo na mediação, então ela precisa estar num ambiente reservado, num quarto, numa sala fechada, sem outras pessoas. Isso é um cuidado que precisa ter, precisa ser silencioso, né, para as pessoas poderem se ouvir. E também, geralmente, o mediador vai pedir para ela deixar a câmera ou o celular, né, do celular ou do computador a uma distância que seja suficiente para ele conseguir ver, por exemplo, os gestos que ela está fazendo, porque esse gestual, que se diz que é a linguagem não verbal, é muito importante na mediação, para você verificar os sentimentos das pessoas, para o mediador poder investigar melhor o conflito, a origem do conflito, e aí trabalhando com as pessoas. Então, o mediador vai falar, olha, mostra para mim onde você está, para você ver, para ele ver que não tem ninguém junto, vai pedir para deixar a câmera assim a uma distância, por exemplo, a minha, se eu estivesse muito próximo, ninguém ia ver o meu gestual, e eu faço muitos gestos com as mãos, né, porque eu sou descendente de italianos, então o italiano fala muito com a mão, mas ninguém ia estar vendo. Agora, numa distância assim, a pessoa já, o mediador, a outra parte, conseguem ver melhor quais são os gestos e qual é o comportamento, né, de uma parte da outra, o comportamento do próprio mediador. Então, com esses cuidados, tem sido muito frutífero, muito satisfatório o resultado das sessões virtuais. Muito bem. Doutora Valéria Lagrasta, eu estava vendo uma entrevista da senhora, quando a senhora era juíza, salvo engano, em Serra Negra, a senhora falando desse processo todo, depois a senhora foi para Jundiaí, né? E depois queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente dessa comemoração dos 10 anos, né? Se vocês têm algum material sobre isso. Mas antes eu queria, só para deixar bem claro, doutora, para pessoa que tem algum tipo de processo, vale para todo mundo? Vale para a justiça penal, para o direito do trabalho, a senhora citou aí para quem bate um carro, né? E como é que, só para deixar mais claro, como que a pessoa faz esse caminho? Porque tem um e-mail, às vezes tem ação que precisa de advogado, tem ação que não precisa. A gente sabe que às vezes é quase que obrigatório fazer uma conciliação, às vezes depende da parte. Então, só para ficar bem clara essa questão, por favor. Então, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, é um pouco diferente, né? Porque são outras justiças, são 3 tipos de justiça, né? Tem a Justiça Estadual, que é onde eu atuo, onde tem vara de família, vara civil, vara da infância, vara criminal, e tem a Justiça do Trabalho, que é separado, que funciona de uma forma diferente, e a Justiça Federal. Então, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, principalmente na Justiça do Trabalho, usa-se mais a conciliação, e o conciliador geralmente é o próprio magistrado ou o servidor do Poder Judiciário. Já na Justiça Estadual, a gente costuma trabalhar com conciliadores que são terceiros, são voluntários no Estado de São Paulo. Até hoje eles não estão recebendo remuneração, a não ser alguma remuneração quando as próprias partes concordam, né, em pagar, mas eles não recebem remuneração do Estado, diferente do conciliador da Justiça do Trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, necessariamente precisa ter um processo, o conciliador é do próprio quadro de servidores da Justiça. Já na Justiça Estadual, não, né? E na nova reforma do Código de Processo Civil, nova, não é tão nova, é de 2015, mas se tornou obrigatória essa sessão de conciliação e mediação no início do processo. Então, o juiz recebe a ação que o advogado propõe, e logo no início ele recebe a inicial e marca essa sessão, que é no Sejusc, mas aí é no Sejusc que se fala setor processual do Sejusc. Aí a parte autora já tem um advogado e o réu deve ir com o seu advogado também para essa sessão. Agora, como eu falei, também é possível a parte ir sozinha, ou hoje, por exemplo, pelo e-mail do Sejusc, que está no site do Tribunal de Justiça, buscar o Sejusc pré-processual, que é um outro setor nesse Sejusc, que ela pode buscar sozinha, sem advogado, e vai ser só designada uma sessão, ela não precisa redigir o resumo do que ela quer, nada disso. Ela manda um e-mail falando, olha, eu quero me separar do meu marido. E aí o funcionário vai falar, olha, eu preciso desses documentos, você precisa preencher um formulário, e vai expedir a carta convite convidando a outra parte para a sessão. Então, em resumo, é assim que funciona. Na área penal, existem algumas experiências de mediação penal, até em delegacias, na própria polícia,
mas funciona diferente, né? Usa-se muito na área penal a justiça restaurativa, que você coloca o ofensor, né? Quer dizer, a pessoa que praticou o crime, junto com a pessoa que é a vítima, e é um círculo restaurativo. Participam outras pessoas da comunidade, os familiares. Funciona diferente da mediação, é um outro método de solução de conflitos. Então, na área penal ainda não é obrigatório, alguns juízes trabalham com isso, outros não. Alguns sejusques oferecem justiça restaurativa, outros não, porque não é obrigatório como é a conciliação e a mediação, que se tornou obrigatória com essa resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, né? E nós temos um material, então, o Conselho Nacional de Justiça tem feito muitas coisas nessa área. Hoje existe um curso de ensino à distância para quem quer ser conciliador e mediador no país todo. Em São Paulo vai abrir agora uma inscrição. Então, as pessoas se inscrevem, o curso é gratuito, é uma plataforma digital que o CNJ disponibilizou para os tribunais. E depois que ele faz a parte teórica do curso, que é toda virtual, que são 40 horas, ele tem que fazer um estágio supervisionado. Então, ele tem que praticar, né, o que ele aprendeu. Então, ele vai assistir essas sessões do Sejusc, hoje virtualmente, depois no normal presencialmente, e ele tem que fazer esse estágio que se chama estágio supervisionado, porque tem um supervisor do Sejusc, um próprio professor do curso, que vai acompanhar ele nesse estágio, e ele tem, então, que fazer mais horas de estágio para ele poder treinar, né, as técnicas na prática. E tem esse material, como eu falei, eu acabei de publicar um manual de formação de professores, de formação de conciliadores e mediadores pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E esse manual é gratuito e está disponível também no site do CNJ e no site do próprio Ministério da Justiça. E esta semana, sexta-feira, acabamos de lançar um livro também pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro Dias Toffoli até fez o prefácio e tem um artigo sobre artigos variados de conciliação, mediação, arbitragem, métodos virtuais, que é essa necessidade do momento. E, então, são vários autores. Esse livro chama Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, 10 anos da Resolução 125 do CNJ. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversou agora com a doutora Valéria Lagraça, que ela é juíza e diretora da Associação Paulista dos Magistrados, e falou sobre a mediação em tempos de pandemia. Doutora, eu agradeço a participação, muito obrigada por ter vindo aqui tirar as dúvidas sobre mediação hoje, que é uma coisa nova e que tem cada vez mais crescendo para solucionar conflitos hoje que cada vez cresce mais na nossa sociedade. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes e a vocês. Muito obrigada. Obrigada, fica com Deus.